Olá pessoal, hoje mais uma vez estarei falando sobre a lei orgânica do município de Pedreiras, Maranhão. E da última vez eu terminei no artigo 12, e agora eu vou começar do artigo 13 e vamos pular alguns artigos para captar, né, os artigos mais importantes. Falar sobre os artigos mais importantes que provavelmente vai cair na sua prova. Então vamos lá, vamos começar pelo 13, que é ao município é vedado, das vedações do município. Certo. Vou aproximar mais aqui um pouquinho. Melhor. Vamos lá. Ao município é vedado. É proibido. Proibido. É proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embarcar-lhes o funcionamento ou manter com elas ou seus representantes, relações de interesse público. Ou seja, essa é uma proibição de cultos religiosos, tanto faz igreja como católica, não pode estabelecer e subvencioná-los, quase não sai, estabelecer-lhes embaraçar-lhes o funcionamento. E também não pode recusar fé aos documentos públicos. Não pode recusar fé aos documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Certo. Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertinentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Ou seja, o que está dizendo aqui é basicamente ele pegar o dinheiro que é era para ser destinado às pessoas, à população, e quer por empresa, rádio, televisão, os meios de comunicação, qualquer meio de comunicação, utilizar eles para propaganda do seu partido político. Ou seja, entendeu? Aqui é basicamente isso que quer dizer. Aqui, embaraçar-lhes, estabelecer. Aqui é manter um vínculo entre os cultos religiosos ou igreja a fim de conseguir notoriedade. E o que mais? Criar distinções, preferências, já disse. Vamos para o inciso quinto. Manter a publicidade de atos, propagandas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes e símbolos, ou seja, eles não podem manter publicidade que constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal, ou seja, promoção da sua autoimagem. Ou seja, ele não pode fazer isso, não pode manter a publicidade de atos, propagandas, obras, serviços, tudo que ele faz, tudo que ele constrói, que não tenha um caráter educativo ou informativo, ou seja, ele está utilizando aquilo especificamente para a propaganda da sua autoimagem. O que mais aqui? Ortogar, isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado. Ou seja, ele não pode, por exemplo, ter um amigo que fez algo errado ou um amigo que quer. Vamos imaginar aqui uma situação, por exemplo. Tem um amigo, imaginando, do prefeito, por exemplo, de algum prefeito. Aí ele contrai uma dívida, faz alguma coisa que traz uma dívida, que ele tem uma dívida com a administração. Ou seja, quem está lá no executivo não pode ter essa remissão, não pode redimir a dívida dele sem um interesse público justificado, entendeu? Sob pena de nulidade do ato. Mas
Sétimo, exigir ou aumentar tributos sem lei específica. Ele não pode aumentar tributos sem ter uma lei que a estabeleça, que o estabelece. Ele tem que criar uma lei, ou seja, tem que ter todo um processo legislatório para que ele consiga aumentar, exigir e aumentar os tributos. Oitava, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercícios, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Basicamente, o que ele diz aqui é que ele não pode tratar de forma desigual, que fere o princípio da igualdade, ou seja, tratar todo mundo igual. Se ele fizer isso, ele está ferindo o direito da igualdade. Basicamente é isso. É criar ou tratar de forma desigual os contribuintes, seja por ter um rendimento, um título, direito, ter um cargo, uma função, profissão de alto cargo, de alto escalão. Ele não pode fazer isso, ele não pode tratar diferente. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência, cobrar cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Não pode cobrar tributos antepassados, ou seja, ele criou a lei vigora de quando ela começa a estabelecer, da sua vigoração. Ou seja, ele não pode cobrar tributos antes dele ter estabelecido a lei. Só isso que ele quis dizer. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que a instituiu ou aumentou. Certo. Utilizar tributos com efeito de confisco. Utilizar tributos como efeito de confisco. Esse daqui é o tributo. Estou confiscando através do meio do tributo. Não pode. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos. Ou seja, ele não pode, em regra, ele não pode fazer isso. Estabelecer limitações de tráfico, ou seja, de transporte de pessoas ou de bens, por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio. Aqui entra a exceção. Pedágio pela utilização de vias conservadas, ou seja, de conservadas. Conservadas, esse daqui é o chave. Essa daqui é a palavra-chave. Vias conservadas pelo poder público, ou seja, as vias de livre circulação, elas não podem ter tributo para circular nela, entendeu? Essa é a regra. Ressalvada a cobrança de pedágio pelas vias conservadas pelo poder público. Certo, vamos lá, continuar. Inciso 13. Instituir impostos sobre patrimônio, renda, serviços da União e de outros municípios. Ele não pode estabelecer imposto sobre patrimônio, renda ou serviços da União. Seja, o que é da União, dos estados e de outros municípios, ele não pode instituir imposto sobre isso. Não pode instituir imposto sobre templos de qualquer culto. Imposto não pode. Patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. Ou seja, basicamente ele não pode instituir imposto sobre patrimônio alheio, o patrimônio da União, dos estados e de outros municípios. Do dela próprio, como não está na lei, né? Não está dizendo nada sobre o próprio município. Está dizendo sobre o que é alheio, que é a da União, do Estado, de outros municípios. Não pode também sobre os templos religiosos de qualquer culto, umbanda, católica, evangélica, de outras denominações de cultos.
Não pode também sobre patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos. E de livros, jornais, periódicos e o papel destinado para sua impressão. Ou seja, não pode instituir imposto sobre isso. A vedação do inciso 12A é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finanças ou elas decorrentes. Inciso 12. Aqui, ó. Certo, as vedações do inciso 13A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de serviços e pagamentos de preços ou tarifas faz pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativos ao bem imóvel. Ou seja, essas vedações não se aplicam aqui ao parágrafo 2. As vedações impressas no inciso 13, alienadas a B e C, compreendem somente a patrimônio e renda e relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas, que é a letra B é a C. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 7º e 13 são reguladas em lei federal, ou seja, do inciso anterior, reguladas por lei federal. Certo, agora passando, vamos para o artigo 42. Deixa eu ver, 42, o processo legislativo. Eu acho que isso daqui é bem possível cair, porque tem várias opções. E trata sobre o município, sobre a Câmara Municipal, sobre o processo legislativo. O processo legislativo municipal compreende a elaboração das emendas à lei orgânica municipal, emendas à lei orgânica, à lei complementares, lei ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Isso daqui eu acho que pode cair, pois tem várias opções e ela pode trazer pegadinha nesse quesito aqui. Ou seja, o que ele pode elaborar? Compreende a elaboração do processo legislativo. As emendas à lei orgânica, as leis complementares, leis de código de postura, lei complementar da guarda, essas coisas, leis ordinatórias, resoluções e decretos legislativos. O que mais pode cair também? Eu acho que o artigo 43 é uma boa aposta, porque a lei orgânica municipal poderá ser emendas a lei orgânicas, mediante proposta de um terço, peraí, eu vou colocar bem aqui, um terço dos vereadores, dos membros da Câmara Municipal. Ou seja, não é um só membro, tem que ter no mínimo um terço. E o prefeito também ele pode fazer isso, poderá ser emendada, ou seja, ele poderá mandar uma proposta de emenda para a questão do processo legislativo. O que mais pode cair também? Eu acho que pode cair que 10 dias. Eu acho que esse daqui também pode cair. A proposta ela será votada em 2 turnos. Também eu acho que pode cair 2 turnos. A banca pode botar um turno lá. Provavelmente o que eu acho que vai cair, ela vai colocar em relação à lei orgânica, assinar a alternativa correta. E ela vai botar vários parágrafos, botar 5, por exemplo. Tinha até a letra E. Ela vai botar 5 parágrafos ou 5 artigos sobre a lei orgânica. Eu acho que também essa daqui pode muito cair, que é 2 turnos, ela pode trazer só em um turno.
Então, a proposta ela será votada em 2 turnos, ou seja, essa proposta de emenda constitucional, não, de emenda da lei orgânica, em 2 turnos, com interstício de no mínimo 10 dias, ou seja, que é 10 dias. 10 dias. Vou botar aqui 10 dias. Pode botar 20 dias, 30 dias e aprovada por 2 terços. 2 terços. Olha só nisso aqui a gente já tem muita informação. 2 dias. Não, 2 dias não. 2 turnos. 10 dias. 2 terços. Olha só. 2 terços dos membros da Câmara Municipal. Ou seja, só nesse parágrafo aqui, a gente já tem vários números. Então, ela pode muito bem colocar ali um errinho, botar 2, um turno, 30 dias, botar 1 terço dos membros, entendeu? Então, no caso, é ler a lei orgânica mesmo, não tem jeito. Tudo pode cair na prova. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara com respectivo número de ordem. Certo? A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção no município. O que eu acho também que pode muito cair essa bem aqui, que trata sobre o eleitorado. Olha só. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador. Olha só, qualquer vereador. Qualquer vereador, ao prefeito. Olha só, ao prefeito. Ou seja, a iniciativa ela pode começar com qualquer vereador, com 1 terço, no mínimo 1 terço dos membros da Câmara. E ao prefeito, olha só, e ao eleitorado que exerça sob forma de moção articulada, subscrita, no mínimo de 5%. 5%, olha só, cara. 5%. Eu acho que esse daqui é muito provável de cair, ó. 5%, não é 10%, não é 15%, é 5% do total do número de eleitorado, ou seja, do total que o município tem de eleitorado, 5%. Entendeu? Ou seja, o cidadão ele tem que ter uma moção lá articulada, subscrita, de no mínimo 5% do eleitorado. Se tiver isso, ele pode levar para uma iniciativa de proposta de emenda. As leis complementares, ou seja, não quer dizer que vai ser aprovada, vai ser uma proposta que vai ser discutida, vai ser votada. As leis complementares somente serão aprovadas. Essa aqui eu acho que não vai cair, não. Eu vou colocar a mesma que eu acho que vai cair, provavelmente cai. Vamos lá, aqui também eu acho que pode cair, que é da fiscalização contábil e financeira. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal. Essa fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, Câmara Municipal. Não é prefeito, não é secretaria, é Câmara Municipal. Mediante controle externo, não é interno, e pelo sistema de controle interno do Executivo, ou seja, controle externo, Câmara Municipal, interno, do Executivo, instituídos em lei, tudo é por lei. O que mais? Controle externo da Câmara será exercida. Ou seja, isso daqui também é muito provável cair também, ó. Olha só. Controle externo, ele será exercido com auxílio, não é sozinho, com o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, ou órgão estadual, a que for atribuída essa incumbência. E compreenderá a apreciação dos contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis pelos bens e valores públicos. Ou seja, o controle vai ser com a Câmara, o controle externo com a Câmara, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. O órgão que for atribuído essa incumbência. As contas do prefeito da Câmara Municipal prestadas anualmente, não é semestralmente, não é mensalmente, não é trimestralmente, serão julgadas
pela Câmara dentro de 60 dias, após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, ou órgão estadual que for atribuído, a mesma coisa, considerando-se julgados nos termos da conclusão desse parecer. Basicamente está dizendo aqui que vão julgar pela Câmara dentro de 60 dias. Somente por decisão de 2/3, bem recorrente, 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas, o órgão que incumbe essa função. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado serão apresentadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementar essas contas sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual. Isso daqui acho que não vai cair, provavelmente não vai cair. O executivo manterá sistema de controle interno, ou seja, o controle interno, executivo, externo, Câmara Municipal. Lá na prova pode botar. Quem exerce controle interno da fiscalização contábil, financeira, tal, do município. Interno, executivo. Externo, Câmara Municipal, junto com o Tribunal de Contas. O executivo manterá sistema de controle interno a finalidade, criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização das receitas e despesas. Acompanhar as execuções de programa de trabalho e de orçamento, avaliar os resultados alcançados pelos administradores, verificar a execução dos contratos. As contas do município ficarão durante 60 dias. Olha só, 60 dias. Esse artigo aqui, interessante, viu? Olha só, 60 dias. O que eu acho que vai cair é justamente sobre como funciona o município, entendeu? Ou seja, 60 dias. Em 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, de qualquer um que pague tarifas, impostos, para exame, olha só, para exame e apreciação. Exame e apreciação é olhar, ver, examinar. Apreciação a qualquer e apreciação a qualquer. Apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Olha só como a lei é bonita, né? Ele pode questionar. Não significa que vai para frente, mas ele pode questionar a legitimidade nos termos da lei. Nos termos da lei. Tudo dentro da lei. Certo, o que mais? 82, eu acho que cai também. Artigo 82 em diante. Deixa eu ver. Que é dos próprios... 82 não. 82 aqui. Não. Aqui. Olha só. Dos próprios servidores públicos. Ou seja, quem está fazendo a prova é justamente para conseguir uma função, vai se tornar um servidor público. Então, isso daqui pode muito bem cair, porque regula como vai ser. Então, artigo 82. O município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Ou seja, o município ele vai instituir o regime, como é que vai ter que ser tudo certinho, papapá, tabela, carreira, como é que é, função tal, o que vai fazer. E o plano de carreira, que é justamente quanto vai receber, quantos dias vai trabalhar, quantos dias vai folgar, como fazer, com os horários, tudinho. Ele vai fazer isso instituir. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração pública, ou seja, a lei ela vai assegurar esses direitos. Isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições iguais aos semelhantes do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvada as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Ele vai assegurar isonomia, mas
tem uma ressalva que as vantagens vai ser a cargo de quem estiver nesse quesito. Ou seja, as vantagens não entram nisso. A isonomia é entre os vencimentos. Olha só, palavra vencimentos, vencimentos. A base ali, ó. A base sem contar as vantagens, sem contar nada. Ou seja, a base ali vai ter que ser igual. Ou semelhantes, ou semelhantes iguais é a mesma coisa, ou semelhantes. Vai ter que ser igual do mesmo poder ou entre servidores do poder executivo e legislativo. Entendeu? Ou seja, quem trabalha no mesmo cargo ali, ó, receber a base ali, o vencimento ali. Entendeu? Ou seja, a mulher exerce o cargo de professora. Professora não. Professora do fundamental. E o homem também, professor do fundamental. Ou seja, os dois eles vão ter que ter a base, o vencimento semelhantes. Ou seja, o vencimento não é remuneração. Remuneração, vencimentos e as vantagens. O vencimento, a base ali, por exemplo, é o cargo, o salário mínimo, por exemplo. Vamos tirar por base o salário mínimo aqui. Do cargo de vigia, por exemplo. A base vai ter que ser o dois para duas pessoas. Tanto para homem como para mulher. Porque são cargos iguais, de atribuições iguais, do mesmo poder. Entre poderes legislativo e executivo, por exemplo. Da Câmara, vigia da Câmara, que é agente patrimonial. E vigia normal de escola, que é do poder executivo. Vai ter que ser tudo igual os vencimentos. Ressalvadas as vantagens, que as vantagens vai adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de noturno, adicional de horas extras, e tudo aí. Certo, vamos logo que já tá quase em 30. Aplica-se a esses servidores a disposição do artigo 7º, tal. Aplica-se aos servidores do artigo 7º da Constituição. Aqui é dos direitos dos trabalhadores. O servidor será aposentado, bem aqui, por invalidez permanente. Não pode estar precário ali. Tem alguma doença, alguma coisa, sendo proventos integrais quando decorrentes de acidente. Sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstias profissional ou doença grave, contagiosa, incurável, especificadas em leis e proporcionais nos demais casos. Que basicamente por invalidez, não pode trabalhar, sendo tanto por acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa e papapá. Vamos lá. Inciso 2. Ou seja, por invalidez já é uma. Compulsoriamente, olha só. Compulsório, viu? Não é se ele quer. 70 anos de idade. Guarde bem. 70 anos de idade é compulsório. Com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ou seja, tem que estar proporcional ali, proventos proporcionais ao tempo de serviço. Quanto tempo ele prestou, quanto tempo ele ficou no cargo, entendeu? Ou seja, 70 anos compulsório. O que mais? Voluntariamente, aqui é voluntariamente, compulsório 70 anos. Voluntariamente, aos 35 anos de serviços, se homem. E aos 30, se mulher, quando proventos integrais. Ou seja, 35 homens. Aos 35 anos de serviço, se homem. Ou seja, o homem trabalhou por 35 anos. 35 anos se aposenta. E a mulher trabalha 30 anos, se aposenta. E a mulher trabalha 35 anos, se aposenta também. Mas o mínimo é 30 anos. Aos 30 anos de efetivo exercício de magistério, carreira jurídica. Se professor, tanto magistério como professor, 30 anos de efetivo cargo. E 25 se professora com proventos integrais, ou seja, mulher. 25 mulher, 30 homem, tanto sendo na carreira de magistério pedagógico. Beleza. Aos
aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Ou seja, temos várias situações aqui. Certo? Tem várias situações aos 35 se homem, aos 30 se mulher, bababá, bababá. Aqui, certo, chegou na D. Aos 65 de idade, se homem, 65 anos de idade, se homem. E aos 70, aos 60 no caso, 60 se mulher. Qual a diferença? Aqui é de serviço. Não é de efetivo exercício. De serviço, ou seja, o cara trabalhou ralando até os 65. Ralando. Pra sobreviver, sem ter sem tá fichado, sem tá não sei o que mais, sem tá exercendo função, com prova proporcional ao tempo de serviço que ele prestou, o que ele fez, se ele pagou tudo certo. Aos 65 anos, chegou 65 anos, o cara lá, o homem, vai se aposentar, a mulher com 60. Primeiro parágrafo. Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3 A e C. Pode regular. Lei complementar no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Certo? A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. O tempo de serviço público federal, estadual e municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria de disponibilidade. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade. Ou seja, isso daqui é interessante. O cara tá aposentado lá, aí passou o cargo, se aposentou no cargo. O cargo recebeu uma vantagem. Ele já estava aposentado, mas depois de algum tempo, por exemplo, 3 anos depois de ele ter se aposentado, o cargo recebe uma vantagem. Ele também vai ter direito a isso. Inclusive, quando decorrência da transformação, reclassificação do cargo, ou seja, o cargo subiu assim para ganhar mais dinheiro, em que se deu a aposentadoria na forma da lei. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei. Ou seja, ele ganhava o vencimento lá, a base, ele ganhava. Aqui não diz sobre vantagens, diz sobre os proventos do falecido. São estáveis, isso aqui é bom. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício, nomeados em virtude de concurso público. Ou seja, aqui na lei orgânica está dizendo que após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público de provas de títulos ou de provas, ele vai ter a sua estabilidade. 2 anos, viu? 2 anos. Não se esqueça. O servidor público estável só perderá seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Ou seja, aquela superstição de que você não vai perder o cargo de jeito nenhum é mentira. Certo? Você pode sim perder o cargo, mas o processo é mais demorado, ou seja, não é chegar, ele dá uma fundamentação, você está trabalhando, por exemplo, ele dá uma fundamentação, não, você vai ser despedido por causa disso, você fez isso, aí você vai embora. Não, tem todo um processo legislativo,
Legislativo não, judiciário, para isso acontecer. A sentença tem que ser transitada em julgado ou mediante processo administrativo. A diferença é que processo administrativo, a administração faz trânsito em julgado, sentença judicial, judiciário, entendeu? Processo administrativo tem que se assegurar da ampla defesa dele. Entendeu? É isso. Vamos até o 85. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E eventualmente o ocupante do cargo, o ocupante da vaga, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, proventos ou outro por sem disponibilidade. Ou seja, o cara lá foi demitido, por exemplo. Aqui, peraí. Esse cara aqui foi mandado embora. Aqui é o cargo dele, vamos dizer que é o cargo dele. Aí outro cara veio, olha só. Depois que ele foi demitido, chamaram outro, né? A administração chamou outro. Se na sentença judicial, quando invalida a transitada em julgada, quando foi invalidada a sentença judicial, esse cara aqui vai votar, ó, que foi demitido. Ele vai votar, ele vai ser reintegrado ao seu cargo. Se servidor estável aqui. E esse daqui ele vai vazar. Ou seja, esse daqui vai vazar sem indenização, sem nada, sem ganhar nada. Ou seja, a administração ela não vai poder, ela não vai, na verdade, ela não vai dar vantagem para esse cara que foi. Ele vai colocar no seu cargo de origem. Ou seja, esse cara aqui, ele tá nesse cargo, ele vai pro outro cargo que ele já tava. E se não tiver, provavelmente ele vai ser colocado em disponibilidade. Ah, não, peraí. Aqui não pode ser colocado em disponibilidade, ou seja, sem direito à indenização, ó, ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. A invalidade da sentença judicial da demissão do servidor estável, ou seja, o cara foi demitido, estável, será ele reintegrado. Vai ser reintegrado por causa da invalidade da sentença judicial. E ao eventual ocupante do cargo, aquele que ocupou o cargo que o cara tinha sido demitido, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, ou seja, voltar para o seu cargo normal, sem direito à indenização. Não tem direito à indenização, a receber alguma coisa. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, sem direito à indenização. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Entendeu? O cara vai ser posto em disponibilidade ou aproveitado em outro cargo. Beleza, agora vamos aqui. Terceiro. Extinto o cargo declarado a sua desnecessidade. Essa é nova. Desnecessidade, cara. Essa daqui eu nem sabia que existia. Sabia que era desnecessário, mas desnecessidade. O servidor estável ficará em disponibilidade remunerado. Vai ficar em disponibilidade ganhando. Até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Entendeu? Extinto o cargo, cara lá, trabalhando de boa, tem tudo garantido, estável, tá estável. O cargo não precisa mais do cargo. Não precisa mais do cargo, não precisa mais daquela função. O cara que ele era estável, ele ficará em disponibilidade remunerada, vai continuar recebendo ali. Até que ele seja aproveitado em um outro cargo, que é compatível com suas funções. Certo. Vamos lá para o nosso último. Esse daqui é o último artigo que eu vou tratar nessa aula. O município ele poderá constituir a guarda municipal da segurança pública. Olha só, para quem está estudando para guarda, um artigo interessante aqui que pode cair, viu? O município ele poderá instituir a guarda municipal. Não quer dizer que ele deve. Olha só. Não quer dizer que ele deve. Não deve. Não é dever fazer. Ele poderá, facultativo. Poderá instituir a guarda municipal, força auxiliar destinada à proteção, seus bens, serviços e instalações nos termos da lei complementares. Isso daqui é
é uma das competências geral das guardas municipais. No parágrafo 1º está dizendo que a lei complementar da criação da guarda disporá sobre o acesso, os direitos, os deveres, vantagens e regimentos de trabalho, com base na hierarquia e disciplina. Basicamente, está dizendo que o município, a lei complementar que o município criar, ela vai dispor sobre isso, o acesso, os direitos, os deveres, vantagens, o regime de trabalho, ou seja, na instituição da guarda, ela vai criar uma lei complementar, e quando criar uma lei complementar, vai ter tudo sobre isso daqui, tudo isso tratando sobre todos esses requisitos aqui, os deveres, os direitos, as vantagens, o regimento de trabalho, entendeu? Certo. Último parágrafo que eu vou tratar aqui. A investidores nos cargos de guarda municipal far-se-ão mediante concurso de provas e títulos. Isso daqui, moleza. Esse artigo aqui, esse cair, ó, supimpa para você aí acertar. Muito fácil. E é isso, pessoal. Acho que deu para tratar bastante sobre os assuntos. Os servidores, principalmente, sobre a segurança dos guardas, sobre as proibições, sobre a construção da iniciativa, de emenda. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí para quem ficou até o final. E bons estudos.